Olá, alunos. Vamos discutir mais um tema para a nossa quinta aula remota. Tema: a Segunda Guerra Mundial, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Período que nós vamos estudar, o período entre 1919 a 1939, ou seja, o período entre a Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Esses 20 anos são 20 anos profundamente marcados pelas consequências políticas, econômicas e sociais da Primeira Guerra Mundial. São 20 anos, principalmente a década de 20, é marcada por uma grande crise econômica gerada pela crise financeira de Inglaterra, Alemanha e França, que até então eram as grandes potências econômicas do mundo. Certo? Vamos ver nessa década de 20 os Estados Unidos já começando a despontar como grande economia mundial, certo? Portanto, a década de 20 ela é uma década marcada por uma crise econômica gigantesca gerada pela guerra, né? Os países envolvidos na guerra na Europa sofrem de grande taxa de desemprego e taxas inflacionárias. Uma outra questão envolvida com a Primeira Guerra Mundial foi uma crise política, né? A Primeira Guerra Mundial ela gerou uma crise das democracias liberais, que passaram a ser entendidas como governos ineficientes para resolver a questão da crise econômica e política da Europa, principalmente dos países que foram considerados derrotados pela guerra. Nesses países, como a Alemanha, certo? Se exacerbou o discurso político autoritário e nacionalista. E um desses pontos que levou à exacerbação do discurso político autoritário e nacionalistas foram os tratados de paz assinados no pós-guerra. Muitos desses tratados, em vez de contribuir para gerar um clima de paz, acabou por incentivar sentimentos beligerantes, pois cláusulas dificultaram a recuperação econômica desses países. O caso mais claro das consequências do Tratado de Paz foi a questão da Alemanha, O chamado Tratado de Versalhes, aqui colocado na observação número 1, impôs obrigações absurdas à Alemanha, obrigações econômicas, por exemplo, absurdas, que jogou a economia da Alemanha na lona. Alta taxa de inflação, desemprego gigantesco e, consequentemente, colocou a Alemanha em crise cíclica econômica. Crise cíclica essas que acabou por incentivar o discurso político autoritário na Alemanha. Tá, galera? Portanto, esse período que nós estamos analisando, principalmente a década de 20, entre 1920 e 1930, certo? É marcado por essa crise econômica, política e que vai favorecer a ascensão dos regimes políticos autoritários, do discurso político autoritário. No nosso caso, o que nós vamos estar estudando? O fascismo, que vai surgir na Itália, mas também vai influenciar a Alemanha. Tá? O que acontece na Alemanha também é fascismo. Vai ganhar o nome de nazismo por causa da sigla do Partido Nazista, Partido Social, do Socialismo Nacional, do Nacional-Socialismo dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. Tá? E, portanto, esses regimes políticos autoritários têm como base ideológica o que nós vamos chamar de fascismo, que surge na Itália. O termo fascismo é um termo que se refere a um símbolo militar do Império Romano, o chamado feixes de varas, o fácios, feixes de varas, símbolo militar este que
colocava a união do povo romano a um líder militar. A ideia dessa união do povo ao redor de um líder político, militar e, portanto, a união do povo que sustentava o Estado romano. Essa simbologia vai ser utilizada pelo fascismo italiano para exacerbar o nacionalismo italiano, tá? Aqui é o símbolo do fascismo. O machado ao centro representa esse líder político e as varas ao redor o povo. Então, a união do povo em relação ao seu líder. É um símbolo militar do Império Romano. Gente, certo? Quais são os princípios fundamentais do totalitarismo, do fascismo? A ideia de que o Estado está acima da sociedade. Né? Estou colocando aqui. Se sobrepunha-se a qualquer vontade coletiva ou individual. O Estado se sobrepõe, né, ao indivíduo, à sociedade. Certo, gente? Então, isso é o chamado Estado fascista. Uma outra característica do fascismo é o apoio popular. O fascismo ele vai ascender tanto na Itália como na Alemanha com o apoio popular. Por isso que eu estou colocando aqui que o fascismo ele se instalou, né, com apoio popular, porém, né, uma vez instalado, ele teve como base a derrocada da democracia nesses países. Né? Então ele se instala de maneira democrática e depois destrói com a democracia. Tá? Por que que o fascismo ele cresce na década de 20? Né? Porque é uma década de crise econômica. E, portanto, tanto para a elite econômica de Itália e Alemanha como para o povo, as propostas do fascismo foram interessantes. Então, aos grupos de elite, os fascistas falavam da recuperação econômica. Né? Eu disse ainda agora que eles acusavam os governos liberais de incapacidade de resolver o problema econômico. E, consequentemente, para os trabalhadores, eles acenam com melhoria de vida, né? Emprego, saúde, educação. Então, é um discurso um tanto populista, certo? Portanto, uma vez o fascismo ascendendo ao poder, ele usa o poder contra a democracia. Por isso que eu estou colocando aqui. Ó. Apesar do apoio popular, a violência marcou a consolidação dos governos fascistas, com o fim das regras democráticas e a instauração da perseguição, prisão, torturas e morte de opositores políticos. Uma outra coisa é que depois da Revolução Socialista na Rússia, que nós estudamos na aula passada, o fascismo ele parece ser interessante para a burguesia de Itália e Alemanha como forma de tentar impedir a ascensão do fascismo na Europa. Então não é à toa que a elite italiana e a elite alemã dão apoio ao fascismo. Este aqui é Benito Mussolini, o criador do fascismo. Certo? Em 1921, Benito Mussolini funda o Partido Nacional Fascista Italiano. Certo? O fascismo surge primeiro como movimento em 1919, mas em 1921 ele ganha status de partido e vai disputar as eleições diretas na Itália. Uma outra questão que caracteriza o fascismo, além da antidemocracia, né, é a oposição ao comunismo. Falei ainda agora que na Rússia ocorreu uma revolução,
né, de cunho socialista. E as elites locais viam a possibilidade do socialismo se expandir pela Europa. Então, na Itália, a elite usa o fascismo para tentar barrar a possível avanço socialista na Itália, assim também como a burguesia alemã. Então, nós temos como característica do fascismo o anticomunismo. Tá? Uma outra coisa do discurso fascista é o nacionalismo. Para Benito Mussolini, a Itália saíra humilhada da Primeira Guerra Mundial. Nós vimos que a Itália ela participou da corrida neocolonial, participou da guerra, fazia parte da Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha. Contudo, quando entrou na guerra, entrou ao lado da Tríplice Entente, ou seja, ao lado da Inglaterra e França. E quando a guerra terminou, a Itália estava quebrada economicamente e acordos assinados com Inglaterra e França não foram respeitados. Então, para Benito Mussolini, isso foi uma humilhação à Itália. Por isso, o discurso de valorização da Itália, por isso, né, o fascismo tem como símbolo um símbolo militar de Roma. Nada melhor para tentar exemplificar o nacionalismo italiano do que pegar o maior império que existiu no mundo ocidental, que foi o Império Romano. Então, para Benito Mussolini, a origem da grande Itália está no Império Romano. Certo, gente? E, portanto, se o fascismo é anticomunista, ele vai contar com o apoio da elite italiana e das classes médias italianas. Tá, gente? Então, observando aqui, observação número 2. A Itália vivia um quadro social conturbado, inflação, greves operárias, e é claro, Benito Mussolini usa isso contra o governo liberal italiano, né? Diz que esse governo é incapaz de resolver o problema. Tá? Então, em 1921, uma milícia que os fascistas tinham, chamados de Camisas Negras, realizam uma marcha sobre a capital de Roma, a capital da Itália, né, Roma, marcha que ficou conhecida como Marcha sobre Roma. Foi um evento para mostrar a força política do fascismo. O importante é saber que a Marcha sobre Roma faz com que o fundador do fascismo, Benito Mussolini, vá fazer parte do governo italiano. Né? O rei italiano Victor Emanuele III convoca Mussolini para participar do governo, né? Montar um gabinete de governo. Então, nós podemos dizer que os fascistas estão caminhando a passos largos para se apropriar do poder na Itália. Aqui é uma foto desse evento, né, da chamada Marcha sobre Roma. Tá, gente? Quando os Camisas Negras, essa milícia que os fascistas tinham, marcham sobre a cidade de Roma e acabam contribuindo para Benito Mussolini assumir o gabinete de governo da Itália. Portanto, em 1924, 3 anos depois da Marcha sobre Roma, nós já podemos dizer que a Itália está sob controle do Partido Fascista. Porque em 1924, nas eleições de 1924, o Partido Fascista ganha a maioria das cadeiras no parlamento italiano. Essas eleições elas foram marcadas por falcatruas, né, por violência política. Os Camisas Negras perseguiram eleitores, obrigando-os a votar nos candidatos do Partido Nazista, perseguiram opositores políticos. Então, foi uma eleição marcada por muitas infrações e falcatruas, e que deu
a maioria das cadeiras do parlamento italiano aos fascistas. Benito Mussolini já era primeiro-ministro italiano e agora tem a maioria no parlamento. Portanto, a Itália já está sob controle político dos fascistas. Daí a gente pode começar a dizer que a Itália vai passar por um processo de fascistização, né? Inicia-se a destruição da democracia na Itália, né? Então nós vamos ver começar a se colocar as leis fascistas na Itália, como por exemplo, número 1, certo? O Partido Nacional Fascista passa a ser o único partido na Itália. Todos os outros partidos foram colocados na clandestinidade, foram extintos, foram fechados. Então começa a se instalar aí a ditadura de partido único, né, o Partido Fascista. Outra questão, Benito Mussolini passa a ser o chefe político supremo do Estado italiano, né? Ele está acima do legislativo e do judiciário, tá? Então, isso já é os primeiros passos para a instalação de uma ditadura. Outra questão, o controle do movimento dos trabalhadores italianos, né? O fascismo cria o que nós vamos chamar de corporativismo, né? Sindicatos que vão perder a autonomia e vão estar sob controle do Estado romano, do Estado italiano, do Estado fascista italiano, tá? Então, os sindicatos eles passam a ter controle político do Estado, certo? Os funcionários públicos passam também a ser totalmente vinculados ao Estado, né? Jurando fidelidade ao Estado fascista. Tá, gente? Então, tudo isso são medidas ditatoriais. Em 1927, Mussolini apresenta a Carta de Lavoro, Deu Lavoro, que na verdade seria uma legislação trabalhista para a Itália. Então essa carta, a Carta do Trabalho, né, a Carta do Deu Lavoro, a Carta de Trabalho, em linhas gerais, deveria conduzir as relações de trabalho entre patrão e trabalhadores, né? Então, o Estado passa a regir as relações entre empregadores e empregados, certo? Portanto, na Carta de Lavoro há a garantia da propriedade privada e determinava a organização de sindicatos que deveriam ser extensão do Estado, né? Esses sindicatos passam a ser chamados de sindicatos pelegos, né? Os sindicatos que estão sob controle do Estado. Em 1930, já na década de 1930, o fascismo italiano começa a entrar no discurso expansionista, né? A ideia de que a grande Itália precisava expandir-se, conquistar o espaço vital para o desenvolvimento da raça superior italiana. E dentro do fascismo italiano também destaca-se, certo, a ideia do racismo, né? Os inferiores. Então nós vamos ver caçar os direitos políticos dos judeus italianos, já na década de 1930. Certo, gente? Nesse primeiro assunto, agora aqui, nós estudamos a ascensão do fascismo na Itália, né? Que foi bem rápido. Conseguiram ascender o poder já no início da década de 20. O movimento fascista, ele é fundado em 1929 e já em 1924 o fascismo já está governando a Itália. Tá, gente? Ficamos por aqui.
Na próxima aula de quinta-feira a gente vai analisar a ascensão do nazismo na Alemanha.